Estamos começando mais um programa É Justo. Hoje vamos falar sobre o benefício assistencial. Convidamos o professor Ferruccio Bíscaro, especialista na área, para tirar dúvidas sobre esse benefício. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professor. Nós que agradecemos sempre o convite, estaremos sempre presentes aqui, doutor. Ok. Professor Ferruccio, o que é esse benefício assistencial? O que consiste ele? Qual que é a abrangência dele? Que a população hoje está questionando a possibilidade de se aposentar através dele. É um benefício assistencial, como o próprio nome já diz, né? É dado para a pessoa carente. Depois nós vamos, inclusive, verificar o conceito de miserabilidade, que é a grande alteração. E esse benefício ele é concedido para as pessoas com 65 anos de idade, mesmo se homem ou mulher, a idade é a mesma, diferente das aposentadorias, que reduzem em 5 anos. Então, para o homem e para a mulher aos 65 anos, ou que tenham incapacidade, que provem que estejam incapazes. E aí entra esse conceito de miserabilidade, que além desses dois, de idade ou incapacidade, ele tem que ter uma renda inferior, que nós vamos explicar logo em seguida. O senhor falou agora, houve alguma alteração do conceito dessa miserabilidade? O STF... Existia antes ou alterou ou surgiu uma nova visão para esse benefício? Não, tem uma nova visão. Recentemente o STF jogou o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742, que ela mudou o texto constitucional. A Constituição, no seu artigo 203, parágrafo 5º, ela garante um salário mínimo às pessoas com incapacidade ou com idade avançada e que não dependam, que não tenham condições de subsistência. E ela não define o conceito de miserabilidade. Isso é a lei. Isso é a lei. Aí, como se trata de uma norma de eficácia limitada, precisa de uma lei para complementar, essa lei, que a gente chama de Lei Orgânica de Assistência Social, no artigo 20, parágrafo 3º, diz que é um benefício dado à pessoa idosa ou com deficiência e que a renda per capita, a renda da família, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Então ela criou um fato novo. E aí houve uma ação direta de inconstitucionalidade e o STF julgou. O STJ já vinha julgando, o Superior Tribunal de Justiça já vinha julgando inconstitucionalidade. Agora o próprio Tribunal de Justiça já julgou inconstitucional esse parágrafo 3º que fala desse conceito de miserabilidade. Existem outras formas de se provar a miserabilidade, né, professor? É que a palavra miserabilidade é pesada. Pesada. Né? E assim... o conceito não é isso. Não, e não pode ser só um conceito. Eu explico para o senhor o seguinte. Vamos pegar uma família com 5 pessoas. E o chefe da família tem um filho com uma deficiência. Se não fosse pelo conceito de miserabilidade, de 1/4 do salário mínimo, vamos supor que ele ganhe R$1.000 por mês. A família não vai ter direito a esse benefício. Por quê? Porque a renda per capita da família é superior a 1/4 do salário mínimo, porque ele ganha R$1.000. Ele teria que ganhar um salário mínimo e dividir por 5 para dar esse benefício. Mas vamos supor que ele pague R$400 de aluguel, R$100 de energia, e a renda dele no final do mês é nenhuma, está zero. Aí nós temos uma outra situação, de uma pessoa que ganha o salário mínimo, tem esses mesmos 5 filhos, mas ela não paga aluguel, ela não paga a luz porque o pai mora no fundo da casa e paga. Enfim, ou que ela tem um bar e omite essa informação para a Previdência Social. Então o conceito de miserabilidade não pode ser só de uma única forma de renda. Tem que ter uma avaliação social e verificar que às vezes essa pessoa tem uma dificuldade muito maior ganhando R$1.000, R$1.200 do que quem ganha um salário mínimo. É uma pena que isso daqui não foi simulado. Então o INSS ainda não tem esse entendimento. E mais uma vez nós vamos inchar o judiciário com as ações contra a Previdência Social. Socorrendo o judiciário para conseguir do INSS. Acredito que com a quantidade de ações o INSS tende a alterar isso daí. Mas as pessoas que procurarem o INSS vai ter ainda esse conceito de análise da condição financeira dessa forma. E aí, buscando o judiciário, ela consegue o seu benefício. O tema dessa nossa entrevista foi pedido por um telespectador. Aliás, nós tivemos 4 e-mails recebendo. Que bom. E a telespectadora fez a seguinte pergunta, que foi a Mércia lá do Jardim Zara. Um tio dela que mora sozinho, ele tem direito a esse benefício? Se ele tiver 65 anos de idade... Uma pessoa sozinha na casa. Uma pessoa... Se ele tiver 65 anos de idade, ou se ele tiver uma incapacidade e ele não tiver renda suficiente para o seu sustento ou de sua família, o benefício será concedido normalmente, então tem direito sim. Então não é necessário ter uma família morando? Não, de forma alguma, ele pode estar sozinho, inclusive ele pode morar num asilo, ele pode morar na rua, por incrível que pareça, o INSS concede o benefício que as pessoas moram na rua. Hoje nós temos, o INSS tem chama Previbarco, doutor João.
E o INSS no Rio Amazonas fica navegando e fazendo paradas. Inclusive nós temos servidores de Ribeirão Preto que vão trabalhar nesse prévio barco, concedendo benefícios. Um dos benefícios a ser concedido para os ribeirinhas, para as pessoas maiores de 65 anos ou incapazes, lá em volta do Rio Amazonas, é o benefício assistencial. Mas não pode gerar uma fraude, não? Não, porque são servidores que trabalham dentro do próprio barco. É como uma agência flutuante, é tudo com internet, é fantástico, é um sistema muito bonito da Previdência. Itinerante. Itinerante, exatamente. A gente vai aonde está o segurado. Olha que coisa. A Previdência mudou muito, viu? Nesses últimos anos, a gente usa o jargão. Nunca na história desse país eu posso dizer para o senhor que a Previdência esteve tão boa. Professor Ferruccio, quem paga e quem recebe esse benefício? Esse é o grande problema. As pessoas que contribuem para a Previdência Social, muitas vezes que pagam a Previdência ou o INSS, né? Diz assim, eu pago para ficar dando benefício para quem não recebe, não paga a Previdência. Esse benefício ele é dado, inclusive, para quem nunca pagou a Previdência Social, né? Só que ele não é recurso da Previdência Social. Se nós falarmos em termos de Seguridade Social, que é um bolo, o dinheiro da Seguridade Social nós dividimos em 3, saúde, assistência social e previdência. Esse benefício ele é pago pela assistência social, então não é do bolo da Previdência Social. Como o INSS tem agências em vários locais, em todos os estados do Brasil, em várias grandes cidades, o INSS, o que ele faz? Ele concede esse benefício e ele paga esse benefício. Mas no final de cada mês, a assistência social reembolsa para a Previdência esse benefício. Então ele é concedido e pago pela assistência social e não pela Previdência. Então o trabalhador normal que está contribuindo todo mês não vai sair, não é o recurso dele. Do recurso dele, do recurso da Previdência, mas... E essa pessoa vai reivindicar, ela teria que ter contribuído ou não também? Não necessariamente. E não pode estar contribuindo. Não pode estar contribuindo. Senão vai se encaixar talvez no caráter da miserabilidade. Esse é o grande problema que nós temos. É problema ou solução, né? Porque às vezes a pessoa... É que nós, na nossa região, que a gente brinca que aqui Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira, esse benefício é um benefício menos concedido, né? Porque é difícil a gente encontrar pessoas que vivam no mesmo teto, 5 pessoas ganhando um salário mínimo. Raramente a gente acontece. Porque a nossa região é um pouco mais rica, né? Mais pródiga nesse sentido. Quando a gente começa a passar para o sul, aliás, para o norte, nordeste, aí a coisa começa, é um benefício que traz a dignidade da pessoa. Dentro de uma casa pode ter mais de um beneficiário ou não? Pode. Interessante foi. Quando a gente fala desse conceito, por exemplo, se tiver uma pessoa na família que o marido recebe um benefício... Por exemplo, daquela nossa telespectadora, ela tem um tio dela. Ele mora numa casa sozinho. Por invalidez, o casal não consegue receber por invalidez 2. Não aí consegue. Entra a renda. Aí soma a renda. Se for por idade, o marido atinge 65 anos. E ele começa a receber o benefício assistencial. Daqui 3 anos, a mulher completa 65 anos de idade. Ela também vai receber esse benefício, independente da renda do marido. Ele já está recebendo um benefício. O que ele não pode ter é uma aposentadoria. Se ele tiver uma aposentadoria por idade, por exemplo, se ela for requerer o benefício assistencial, entra a renda da aposentadoria por idade. Mas que também judicialmente está tendo outros entendimentos e as pessoas conseguem reverter isso. Numa casa que mora marido e mulher e filhos maiores, os 3 poderiam ter esse benefício ou não? Por idade, sim. Por idade, sim. Cada um recebendo o seu? Cada um recebendo o seu. Eu falo que a Previdência Social ela é extremamente social, é que não dá informação, as pessoas não recebem informação. Não conhecem desse benefício, o próprio benefício é desconhecido. É por isso que aonde me chamam eu vou, professor. Aquela pergunta, será que o Estado tem interesse em divulgar também? Porque não é mais gente bater uma porta para arrancar o dinheiro? Mas não é só isso daí, eu na sala de aula eu digo assim, se tiver alguém fazendo um programa de televisão humorístico, ou um Big Brother, e a gente estiver falando sobre Previdência no outro canal, o brasileiro por si só vai assistir o outro canal. Chega à noite em casa, ele não quer pensar muito, né? Então ele vai lá para um programa divertido, alguma coisa que a gente vê nas redes sociais, né? O pessoal curte aquela bugiganga, agora a coisa séria, ninguém nem olha, nem curte, né? Tem mais que 3 linhas, muito complicado, é verdade. Então talvez seja isso mesmo, não seja tão uma má fé que o Estado tenha e não ter a divulgação. Não faria sentido. Tanto que dentro da Previdência Social existem setores, tem um setor dentro da Previdência Social que chama PEP, Programa de Educação Previdenciária. E qualquer escola, qualquer local que quiser, vai um servidor da Previdência Social dar aula. De graça, não tem custo nenhum. Feiras, aonde tiver a Previdência Social vai para dar informação. Pela sua experiência, esse artigo 20 da lei que o senhor falou, não daria uma possibilidade de uma inconstitucionalidade dele? Ele já foi declarado. Foi declarado. O artigo 20 já foi, exatamente por ele acrescentar coisa mais do que diz a Constituição. A Constituição falou que tem que dar direito a um benefício.
para a pessoa com idade avançada ou incapacidade. Ela não limitou que a pessoa não tenha condições de prover o seu próprio sustento, mas não limitou como é que vai descobrir, vai fazer isso daí. E o INSS veio e conceitou a miserabilidade como um quarto da renda per capita. Então, se o STF julgou inconstitucional, o que aconteceu com a redação dele? Não, a redação dele, mas o INSS continua, porque não foi súmula, né? Ele vai ser retirado, mas o INSS continua porque a lei, o decreto 3.048 e a lei 8.213 continua com essa mesma redação. Então, eu acredito que vai sumular, porque vão ser muitas ações que vão ser promovidas junto ao judiciário. Né? É, porque se eu tenho já um pronunciamento da inconstitucionalidade... Com certeza, é ilógico, né? Mesmo tendo simulado, é ilógico o INSS continuar fazendo algo que a própria lei já foi... E até uma questão, por que o INSS não acompanha administrativamente? Nós temos várias decisões judiciais que o INSS não acompanha judicialmente. Uma delas nós tivemos um benefício com condições especiais, a pessoa que é soldador, mecânico, funileiro, e o INSS estipula que pela profissão até só concede a aposentadoria especial ou a conversão até 28/4/95. E essa lei, esse decreto foi em 99. Então a gente não pode retroagir em malefício ao segurado. Sim. Então todos, chega no INSS, nós concedemos até 28/4/95. Vai na justiça até 99, pelo menos. Então fica uma série de ações no judiciário que desgasta inclusive a Previdência Social perante os juízes. Porque um juiz deve ser desgastante para ele, julgamento constante da mesmo tipo de ação, tema. E agora é essa daqui do BPC. Né? Todas essas ações, Juizado Especial Federal? Juizado Especial Federal, nas cidades que não tenham, a Justiça Comum. E aí, no caso, em razão do juizado ter uma estrutura diferenciada, é um pouco mais rápido o julgamento, ou não? Mas pela quantidade, né, doutor João? Acaba demorando um pouco mais. É grande. Eu acredito que deve ser em torno de 70% das ações que corram no GF deve ser previdenciário. Eu trabalho, inclusive, nesse setor, né? E aí, o Estado podia facilitar, né? Então, penso que algumas coisas... O INSS poderia, né? Não esperar o sumular. Bom, já está sendo julgado inconstitucional, deixa eu aceitar essa... E isso acarreta, nós temos a Procuradoria do INSS, os procuradores que fazem a defesa do INSS, acabam tendo tempo suficiente para fazer uma defesa realmente como teria que ser feita. A gente brinca que é a defesa mínima, né? Faz uma defesa, mas não a defesa... Para não perder o prazo. Porque não tem. Aí começa lá. Preliminarmente, prescrição, decadência, que nem existe isso, mas deixa tudo pronto, né? Já para que consiga fazer no prazo. Mas eu acredito que uma hora as coisas devam melhorar. A esperança é essa. Com certeza. Mas voltando um pouquinho ao que o senhor falou lá atrás. Então, para que tenha o direito ao benefício essencial, eu tenho que chegar no caráter da miserabilidade. Exatamente. Se eu não me adequar a esse requisito, eu não tenho direito a ele. Não tem. São 3 condições, né? Idade, 65, incapacidade e, para os dois, o conceito de miserabilidade. E aí, pela nova mudança que teve pelo STF, o miserável não tem a ver com o pobre. Ele não tem só essa condição, ele pode provar de outras formas, né? Por exemplo, o fórum, a justiça tem um assistente social, que pode fazer uma visita socioeconômica e verificar a condição dessa pessoa, ou ela mesma declarar. Antes de 1993, nós tínhamos esse benefício e era declaratório. Então, o segurado chegava no balcão e dizia, olha, eu recebo R$1.000 e fazia um balancete. Gasto tanto de aluguel, tanto de energia e trazia os comprovantes, doutor João. E então a gente conseguia fazer ali um balancete da vida dele e verificar se ele enquadrava nesse conceito de miserabilidade ou não. Hoje não mais. Eu estou pensando agora aqui, se eu fizer a comparação da justiça estadual, por exemplo, que alega ser pobre, e eu alegar ser miserável, na prática, que diferença que eu vou ter para esse benefício? Eu acredito que nenhuma. As duas coisas. É que eu também acho essa palavra porque eu acho pesado, né? Era como quando nós tínhamos a aposentadoria por velhice. Por velhice. Né? E a aposentadoria por idade. Por idade. Ter 65 anos de idade não quer dizer que esteja porque eu acho assim, né? Talvez a população tenha até uma vergonha, porque eu sou miserável. Que miserável é algo muito mais... pesado. Né? Pesado. Porque talvez seja o seu pobre. Exatamente. Pobre já e o STF manteve a expressão miserabilidade. Fala da miserabilidade, infelizmente. O benefício hoje tem valor de quanto? Salário mínimo. Salário mínimo sem direito a 13º, é importante frisar. 12 parcelas. 12 parcelas, porque chega no final do ano, as pessoas acham que vão receber 13º e não tem. Entrou com o procedimento, quanto prazo para poder vir o recebimento? Pela lei, 45 dias, mas prática, bem antes disso. O INSS hoje está bem rápido. Hoje, agendamento por telefone ou pelo site da Previdência Social, telefone 135,
faz o agendamento. No dia Não, marcado. precisa agendar. Tem que agendar. Se a pessoa não tiver nem telefone 135. Ou no site da Previdência Social, www.previdência.gov.br, agendamento. Se não tiver nem telefone para ligar ou internet, pode ir na agência da Previdência Social que eles agendam. Aí, no dia e hora marcada tem um servidor te esperando. E nesse dia levar os documentos. Comprova a idade. Documento de identidade. Vamos mudar a palavra. O ser pobre. Né? A carteira profissional. A certidão de nascimento de todos os membros da família, ali, certidão de casamento. Se algum trabalhar a carteira profissional também, do marido e da mulher. E comprovante de endereço, só isso, rapidinho. Poxa, muito melhor que algumas bolsas, né? Com certeza. Algo mais duradouro, mais garantido, moral, digno, né? A gente fica contente porque a gente que trabalhou no balcão da Previdência Social, vê a alegria de uma pessoa saindo da Previdência Social, uma senhora de 65 anos, tendo um benefício de poder comprar um presente e coisas nesse sentido. Interessante. Fulcio, muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez. Mais um novo esclarecimento. Com certeza. O nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção também. Faça como a Mércia. Mande e-mail dando sugestão de temas, de palestrantes, para o endereço que aparece eletronicamente no seu vídeo. Muito obrigado.